Muito boa noite a todos. Eu sou André Luiz Rosa, da cidade de Valinhos, estado de São Paulo, e estamos hoje fazendo aqui uma fala especial para os nossos amigos da cabaninha de Antônio de Aquino, da cidade de Itu, neste momento em que nós não podemos estar aí presencialmente em razão da pandemia, mas se Deus quiser, num outro momento, numa outra oportunidade, nós estaremos abraçando todos vocês, todos os nossos amigos aí da cidade de Itu. Já estivemos aí algumas vezes, fomos muito bem acolhidos aí na cabaninha e em breve nós estaremos com vocês, repito, novamente. Na noite de hoje, nesses minutos que nós vamos aqui ficar juntos, nós vamos então falar de Pensamento e Vida. É um livro do benfeitor Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e este livro, nós podemos fazer várias palestras sobre ele, porque ele tem um conteúdo assim muito interessante, e ele fala do pensamento e da ação do pensamento sobre a nossa vivência, sobre a nossa vida. E já de início, uma curiosidade. No ano de 1958, Emmanuel, ele transmite através de Chico Xavier, psicograficamente, este livro, Pensamento e Vida. E logo no princípio do livro, no prefácio, Emmanuel conta que ele estava no plano espiritual quando perguntaram para ele se ele não teria alguns apontamentos, algumas questões que falassem sobre pensamento e vida do lado de lá e que também servisse para o lado de cá. E aí então Emmanuel, como é um professor, como é um benfeitor, como é um estudioso do assunto, ele trouxe para nós esse livro Pensamento e Vida, que eu diria que é praticamente uma cópia do livro ou dos textos ou do conteúdo que é utilizado no plano espiritual por Emmanuel, na preparação de espíritos que vão reencarnar, e que ele trouxe para nós em vários tópicos através aqui deste livro Pensamento e Vida. E aí então, meus amigos, ele diz o seguinte: são anotações humildes que repontam do cérebro, como flores que rebentam do solo, sem pertencerem no fundo ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus, que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Então, eu acho muito bonita essa comparação de Emmanuel com as flores, porque as flores, os vegetais, eles nascem do solo. No entanto, eles não pertencem ao solo. Eles não foram criados pelo solo, eles foram criados por Deus. Da mesma maneira, o pensamento que nós produzimos e que nasce da nossa mente, ele não é fruto da nossa mente, ele é fruto de Deus que nos criou, mas com a responsabilidade nossa da manipulação dos fluidos necessários para que a gente possa aqui existir e para que a gente possa aqui viver. Então, olha que interessante, já no capítulo 1, evidentemente não vamos falar de todo o livro aqui, vamos falar de 1, 2 capítulos no máximo. Vamos dar alguns exemplos e vamos também comentar, fazer aqui algumas histórias para vocês. Então, logo no primeiro capítulo, ele diz, Emmanuel, que o espelho da vida, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição de diamante bruto, que arrancado do solo de forma brutal, não é? Avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. O pensamento nos seres primitivos aparece sob o instinto. Nas almas mais aperfeiçoadas, elas podem chegar à cocriação. Então, o espírito mais evoluído, ele pode cocriar junto com Deus. Ele pode fazer junto com Deus. Assim determina a justiça divina. E ele diz assim: a emotividade plasma a ideia. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios
geradores das causas de que nasceram as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Então, se você perguntar para Emmanuel ou para mesmo André Luiz como ocorre o pensamento, como que o cérebro pensa, provavelmente vai ser muito difícil de explicar, porque pensou está pensado. Mas, para entender essa questão do cérebro, é preciso estudar Allan Kardec em consonância, em conjunto, aí, portanto, com André Luiz e com o Espírito Emmanuel, que nos dá a exata forma do pensar. Então, o reflexo mental mora no alicerce da vida. Você pode estar perguntando assim, mas o pensamento, o que tem a ver o pensamento? Pensou, está pensado, não é? Não é bem assim. Porque quando nós pensamos, nós produzimos matéria mental. Então, nós produzimos matéria mental positiva, matéria mental negativa. Então, quando você fala bem de alguém, quando você elogia, quando você está gerando matéria mental positiva. Quando você fala mal de alguém, quando xinga, quando maldiz, você está criando uma matéria mental negativa. Você já deve ter algum momento da vida ter dito assim, puxa, acho que tem alguém falando mal de mim, minha orelha está até queimando. E é verdade, quando você fala mal de alguém, você produz uma matéria mental, e essa matéria mental existe, o pensamento existe, ele é denso, ele é quase palpável, evidentemente que numa outra gramatura, num outro tipo de energia, vamos dizer assim, numa outra essência, mas o pensamento ele existe e ele permanece. Vocês devem estar lembrando daquele caso de Chico Xavier, contado pelo autor Ramiro Gama, no livro Lindos Casos de Chico Xavier. E Ramiro Gama conta que Chico Xavier estava indo trabalhar num certo dia, era manhãzinha, ele já estava atrasado por alguma circunstância, quando uma senhora o para no portão. E ela diz, Chico, posso falar com você? E ele então, como ele está atrasado, ele fala, não, agora eu não posso. E continua andando. Quando chega na esquina, quem está lá? Emmanuel. E aí Emmanuel então diz, Chico, espera um pouquinho. Já que você já está atrasado mesmo, dá uma olhada na matéria mental que aquela senhora está emitindo para você. Aí diz que o Chico olha assim, da boca daquela senhora em direção a ele, vem assim uma nuvem escura. E aí o Emmanuel diz, poxa, você já está atrasado mesmo, volta lá, conversa com ela. E aí, vamos ver o que acontece. O Chico volta, já estava mesmo atrasado, conversa ali alguns minutinhos com ela, e ela tinha algum caso para resolver, né, alguma coisa ali. E aí o Chico continua andando de novo, minutos depois, aí Emmanuel diz para ele, agora olha a qualidade do pensamento que ela está te emitindo. E aí o Chico olha e vem vindo uma nuvem sim, mas é uma nuvem mais clara, é uma nuvem como se fosse assim, de um algodão mais clarinho. Então, esse exemplo para nós, ele é muito significativo, porque é assim que acontece o pensamento. Por isso que Emmanuel intitula aqui que o espelho da vida, que a mente é o espelho da vida. Então, quando nós queremos alguma coisa, isto vai começar pelo pensamento. Então você fala, eu acho que eu estou com vontade de fazer alguma coisa. Aí nós já vamos no segundo capítulo, que é o capítulo da vontade. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em departamentos. Então Emmanuel ele diz que o cérebro humano ele é dividido em vários departamentos, e um destes departamentos é o departamento da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental.
Então tudo começa pela vontade, tudo começa pelo querer. Então o que é a vontade? É o querer. A vontade é o determinante para que você comece a fazer alguma coisa. Então, diz aqui Emmanuel de uma maneira muito clara, a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. É como se fosse um motor, é o que dá vida, e o motor é aquele que empurra para frente. Então a vontade, contudo, é o impacto determinante. Emmanuel faz uma comparação muito interessante entre a vontade e o desejo. E nós achamos que desejo e vontade é a mesma coisa e não é. Porque o desejar significa que você está com ideia de fazer alguma coisa. Não significa que você está com vontade. Então, quando você deseja algo, você precisa passar pela vontade para que aquela coisa se realize. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. Quem mora em casa que tem grama no jardim, então você pode dizer assim, puxa, estou querendo cortar a grama no domingo. Isso é a expressão do desejo. E aí então você quer cortar a grama no domingo. É um desejo. Não significa que você está com vontade de cortar a grama. Pode ser que chega domingo, você olha aquela grama, olha aquele sol batendo e você fala assim, puxa, estou precisando ou querendo cortar a grama, mas não estou com vontade. Quando você deixa de ter vontade, você deixa de acionar a alavanca, que é um dos departamentos do cérebro, e pela falta de vontade é que nós transpassamos os séculos todos e ficamos apenas no desejo. O desejo de fazer algo, o desejo de adquirir alguma coisa, o desejo de fazer um trabalho voluntário, o desejo de escrever um livro, o desejo de fazer um filme, o desejo de XXX, né? NNN. Você pode ter muitos desejos. Então, Emmanuel traça aqui com muita propriedade a vontade. E aí, nós vamos aqui então, aproveitando esses nossos minutinhos aqui, pontuar mais um capítulo para vocês, que é o capítulo da associação. O que é a associação? A associação é o que Allan Kardec diz nos livros dele, André Luiz também, já citados aqui na noite de hoje. O que acontece? Nesse capítulo da associação, diz Emmanuel o seguinte, se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. Então, o princípio da afinidade é o seguinte, nós vamos nos dar bem com aqueles que pensam igual a nós. Então, o espírito inferior, ele vai pensar igual àquele que também é inferior. O espírito superior da mesma forma. Aquela pessoa que é negativa, ela vai atrair pessoas negativas perto dela. Aquela pessoa que é teimosa, da mesma forma. Aquela pessoa que é mentirosa, da mesma forma. Quem se dissocia dessas ideias, não consegue ficar perto da pessoa. E a pessoa acaba ficando insuportável. Porque você não se dá bem com aquela pessoa, porque ela pensa muito diferente. Evidentemente que nós não temos obrigação nenhuma de pensar igual a ninguém, mas você vai se associar pelo pensamento, segundo Emmanuel, com espíritos semelhantes. Então, diz aqui Emmanuel, a associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos da imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças vitais. Assim também na vida comum,
a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. Então veja, vamos lá a Nosso Lar. Primeira obra da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz Francisco Cândido Xavier. Por que é muito difícil o espírito sair do umbral? Porque ele se associa mentalmente com espíritos afins. Lembra quando André Luiz foi resgatado do umbral? Como é que ele conseguiu sair do umbral? Só depois que ele mudou o pensamento. Só depois que caiu a ficha, ele entrou no arrependimento e ele percebeu que a vida continuava, evidentemente, ele já sabia disso, por constatação própria, não é? Mas ele percebeu que ele não podia continuar daquela forma, porque ele estava sofrendo muito. E ele teve a vontade, o anseio, o querer de mudar de vida. Neste momento, depois que ele chora copiosamente por horas e por dias, e reza finalmente, e percebe que existe um ser superior que comanda tudo, aí ele enxerga Clarencio. Enxergando Clarencio, Clarencio bota ele na maca e o recolhe para Nosso Lar. O que acontece com André Luiz neste momento? Ele sai do circuito fechado de associação mental com criaturas iguais a ele até aquele momento e entra no circuito mental de Clarencio. Tinha outro nível mental. E se vocês lembrarem do livro de André Luiz, Nosso Lar, quando Clarencio vai buscar André Luiz, naquele momento em que ele recolhe André, tem outros espíritos do lado assim. Até aparece no filme Nosso Lar, aqueles espíritos monstruosos ali, né? E Clarencio estende a mão e fala: vamos comigo também. Estou aqui para recolher todo mundo, é como se ele dissesse. E os espíritos ali fazem, né? Que não querem ir, não querem sair daquele nível mental de associação. Então, meus amigos, o pensamento, por isso que Emmanuel associa o pensamento com vida, porque tudo o que nós fazemos na vida é determinado pelo pensamento. Ninguém, por isso que quando a gente vai falar com um amigo, o amigo fala: olha, eu estou querendo fazer tal coisa. O que a gente fala para ele? Fulano, pensa bem, porque depois de feito, você não consegue mais voltar atrás. Dá até para remediar, mas não é igual. Então pensa bem no que você vai fazer. Você já pensou bem? O que é pensar bem? É você, através da sua capacidade intelectual, você produzir um querer antes de tomar a ação. Todas as atitudes mal pensadas resultam no arrependimento. Por quê? Porque você não pensou bem. Então você quebrou esse círculo do pensamento, esse circuito, de uma forma abrupta, e você não viu as consequências. Então aquele querer que você queria, não é? Que você deve fazer com consciência, com razão, você foi de qualquer jeito e aquilo teve alguma consequência. Então, o pensamento é muito interessante, porque aqui na Terra nós não damos muita importância ao pensamento, porque, como eu disse no começo, o pensou está pensado, mas não é bem assim. Diz um amigo nosso já no plano espiritual que a maior questão do ser humano é o pensamento no plano espiritual, porque chega do lado de lá, não dá mais para mudar de calçada como nós fazemos aqui na Terra. Porque se você não quer conversar com alguém ou você não quer falar com alguém, você desliga o celular, a pessoa perde o acesso. Você muda de calçada, a pessoa não consegue te encontrar. No plano espiritual, o celular é o pensamento. A calçada é o pensamento. Então você pensou, está falado. No livro, voltando às obras de André Luiz, em muitos momentos, lá em Nosso Lar também, voltando ao Nosso Lar, em muitos momentos o André vai fazer alguma pergunta para Lísias ou para algum outro instrutor que ali está, e o Espírito imediatamente já responde sem ele perguntar.
Por quê? Porque ele já captou através do pensamento deste circuito, que é como se fosse ondas de rádio, o pensamento de André Luiz. E é assim que funciona. Quem tinha, sim, uma questão muito interessante com o pensamento era o médium Chico Xavier, porque o Chico até se brincava muito, não é? Que tinha que tomar cuidado para pensar perto do Chico, porque ele já sabia o que você estava pensando. Então precisava tomar muito cuidado. Uma vez, por exemplo, Chico estava num ponto de ônibus, ali para fazer alguma atividade, evidentemente, e ele estava no ponto quietinho quando veio uma senhora e olhou para ele. E olhou para ele de um jeito diferente. E quando as pessoas olham de um jeito diferente, porque elas estão pensando alguma coisa, evidentemente, que é o pensamento, ele é dinâmico, a gente vai pensando, pensando, pensando. E aí o Chico olhou para aquela pessoa e leu o pensamento dela. E aí, geralmente, ele não falava nada, mas naquele momento ele se sentia na obrigação de falar alguma coisa, mesmo para que a senhora não que entendesse mal ele, ou pensasse isso ou aquilo dele, ele não se importava, mas que aquela pessoa não entrasse em pensamentos que acabassem prejudicando ela mesma. E aí diz que o Chico olha para ela e ela cumprimenta ele, boa tarde, ele falou boa tarde, ou bom dia, não sei. E ela então tem aquele pensamento e ele disse, olha senhora, não é nada disso que a senhora está pensando. E ela falou, como assim? Eu não estou pensando nada. Está sim. A senhora está me cumprimentando e a senhora percebeu que minha voz não é muito máscula. Então, eu quero dizer para a senhora que eu sou celibatário por opção, não me casei e nunca tive contato com ninguém, nem homem, nem mulher. Então não tem nenhuma razão de ser esse pensamento seu com relação à minha sexualidade. A mulher não sabia onde enfiar a cara. Não, mas eu não pensou. Pensou sim, senhora, me desculpe. Eu estou falando não para que a senhora não pense mal de mim, mas para que a senhora não seja pega por pensamentos negativos e que vai prejudicar a senhora mesma. Olha o que é pensar perto de Chico Xavier. De outra feita, Chico estava numa reunião lá no Grupo Espírita da Prece e já eram lá 3, 4 horas da manhã e ele psicografava sem parar. E tinha lá um companheiro que estava do lado dele virando as folhas para que ele psicografasse. E como já era 3 horas da manhã, esse companheiro estava com muita fome. E ele não tinha jantado, alguma coisa assim. E esse companheiro pensou, puxa vida, hoje é sábado e eu não jantei. E quando a gente foi embora daqui do centro, eu não vou achar nenhuma barraquinha de cachorro-quente aberta. E aí o Chico ali psicografando, não falou nada, evidentemente estava psicografando. Quando terminou a psicografia, o Chico lia as mensagens em voz alta para as mães. Pegou o microfone e começou a ler aquela mensagem. Já veio uma mãezinha chorando e falou, Chico, muito obrigado, porque meu filho desencarnou e eu estou desesperada. Então eu vim aqui e recebi essa mensagem, agora eu sei que ele está bem. E chorou muito. Aí o Chico cutucou o companheiro por baixo da mesa e disse para ele, meu amigo, melhor que um cachorro quente, você não acha? E ele não sabia também como é que fazia, porque o Chico ele lia o pensamento. Na verdade, como é que ele lia o pensamento? Ele entrava nessa psicosfera, nesse magnetismo que é a nossa mente, porque quando eu estou falando aqui, eu estou produzindo matéria mental, e este é o mecanismo da prece, este é o mecanismo do passe, este é o mecanismo da vibração. Então, quando você faz a prece, você emite pensamento. É por isso que a prece chega no plano espiritual. É por isso que a prece chega para Jesus. É por isso que a prece chega para Deus. É por isso que a prece chega para um ente querido que já partiu. E quando você fala, puxa, que saudade do meu pai. Se ele estivesse aqui, eu daria um abraço tão forte nele. É como se você te desse esse abraço mesmo, porque você está emitindo esta onda mental através do pensamento. E o pensamento existe porque ele é fluido, ele é energia viva, não é?
E tudo na natureza é composta de energia viva, então você pode emitir esse pensamento, evidentemente. E assim nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida. E eu convido vocês a ler este livro, né, a estudar este livro. Ele tem aí nas livrarias, tem aí nas bibliotecas das casas espíritas, tem também em PDF pela internet, Pensamento e Vida, de Emmanuel. E assim nós vamos chegando ao final da nossa fala, uma fala curta, para ser inserida na reunião de vocês, aí na cabaninha de Antônio de Aquino, de Itu. E eu gostaria de encerrar com vocês, gente, com um poema onde nós podemos falar aqui através do Espírito Alta de Souza. E nós vamos então fazer uma prece a Jesus, porque nós estamos em período muito difícil, não é? Onde nós temos muito desencarne. Nós chegamos agora, neste final de semana, a 100 mil desencarnes em razão apenas do Covid-19, sem contar os outros desencarnes que já são corriqueiros na nossa vida física, através das doenças, dos acidentes, através da violência, dos assassinatos, não é? De espíritos que ainda não entenderam a razão de nós estarmos aqui. Então, vibrando, emitindo um pensamento, olha, estamos de novo falando em pensamento, que se transforma em vida, porque nós somos vida e a vida não cessa nunca. Nós podemos dizer o seguinte: prece a Jesus. Sê louvado, Senhor, pela bendita escola da verdade em que fé por sol se descortina, restaurando de novo a celeste doutrina em que o mundo se eleva e a vida se acrisola. Templo, celeiro, lar, aconchego, oficina, revelação, apoio, entendimento, esmola, tudo que ampara, educa, alivia ou consola. Em tudo aqui se exalta a presença divina. Enquanto o mundo chora, anseia, luta e avança, faze da nossa casa um pouco de esperança na construção do bem, a luz que te descerra. Aspiramos contigo a ser, dia por dia, uma forja de paz que trabalha e confia, uma fonte de amor na aspereza da terra. Este soneto, Alta de Souza, Francisco Cândido Xavier. Meus amigos da cabaninha de Itu, aqueles que vão assistir esse vídeo posteriormente, nós agradecemos imensamente o convite, com a certeza de que logo em breve nós estaremos com vocês, porque nada substitui a presença física, porque nós ainda precisamos dessa energia, razão pela qual nós ainda estamos aqui reencarnados. Então, até uma breve visita a vocês, e por enquanto nós ficamos por aqui, nesses 30 minutos na sua companhia, agradecemos profundamente. Jesus abençoe a todos, até a próxima oportunidade. Muito obrigado.